Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Ide pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes a gente está acostumado a vir na igreja para receber bênçãos. E a gente acha que a gente não tem nada para fazer a não ser receber bênçãos. Eu não atuo na igreja. Vamos falar hoje sobre sermos evangelistas. Amém? Jesus foi um evangelista. Nós vamos meditar nisso hoje. Porque às vezes a gente é meio extremista, pensa assim, aquela pessoa, pastor, eu não vou falar de Jesus para ela. Ela é super bem sucedida, é um milionário, pessoa que tem muitos bens, tem muita coisa. Então ele não tem necessidade. Você que pensa, o vazio existencial. Pessoas que lutaram a vida toda para chegar num estágio, num patamar, num nível social de carreira. Aí quando ele chega lá em cima, ele olha para baixo e fala, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu existo? E é muito precioso você chegar com a palavra. Mas nós vamos meditar de como que Jesus fez. Porque, irmãos, nós somos às vezes muito religiosos, né? Então a gente já quer, não, tem uma estratégia do céu para você falar do amor de Jesus para as pessoas. E por outro lado, quando eu falei de uma pessoa que você fala bem sucedida, eu não vou falar de Jesus para ele. E outro lado você fala, nossa, uma pessoa tão... Esse aí não tem chance. Esse daí já aprontou todas. Esse daí não tem... Acho que Deus não vai salvar uma pessoa como essa. E eu fiz isso algumas vezes. Eu tenho uma experiência que eu fui em Rio Claro, eu já contei aqui. E uma pessoa que era presidente da escola de samba de Rio Claro, da maior escola de samba de Rio Claro. E eu fui lá na casa dele por um evento, nem porque conhecia alguém, acabei indo na casa da pessoa, e ele falou muito mal do evangelho. Eu falei, esse daí, Jesus amado, não sei se tem escapatória para ele. E eu lembro que tivemos uma convenção aqui, nacional, aqui no Volucato, e aquele homem que eu achei que era tão antagonista o evangelho, a palavra de Deus, estava filmando, porque um dia alguém se propôs a falar do amor de Jesus para ele. Será que eu e você estamos fazendo isso? Ah, pastor, não sei, tem vergonha. Olha o que aconteceu. O melhor testemunho, a melhor forma, uma das melhores formas de você levar o evangelho é falando do seu testemunho. O que você vivenciou? Não precisa ter você preparar alguma coisa. Não, fala de você, o que você viveu. Olha o que aconteceu. Nós vamos falando do Evangelho segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, 1 João e também João 4. Olha como que nós podemos pensar sobre levarmos a palavra de Deus. Quantas pessoas você falou do amor de Jesus em 2021? Quantas pessoas você falou do amor de Jesus? Ah, pastor, não é, eu sou um agente secreto lá no meu trabalho, eu sou um agente secreto na faculdade. Ninguém sabe que eu sou cristão. Um dia Jesus vai requerer de mim e vai requerer de você. Nós precisamos começar a nos expor. Como é que eu vou levar esse evangelho? Deus vai te dar sabedoria. As pessoas mais cultas, mais esclarecidas, que hoje são usadas poderosamente nas mãos de Deus, foram pessoas que chegaram, às vezes, em uma igreja super simples, e uma pessoa sem instrução nenhuma, mas a palavra de Deus é poderosa, e a pessoa se converteu. Eu lembro que tive um livro muito famoso, que, não sei se vocês lembram, era Foge, Nick, Foge. Era uma irmã que Deus colocou no coração dela evangelizar um dos maiores gangsters de Nova York. Esse Nick era um homem que matou muitas pessoas, a gangue dele era temida em Nova York. Mas Deus, o Espírito Santo ficou ministrando no coração dela para que ela levasse o evangelho para o Nick. E era sem cabimento, era um homem temido, um homem que ninguém se aproximava dele. Se você se aproximasse dele, você tinha grande chance de ser morto. Mas Deus foi dando sabedoria. E ela só ganhou o Nick. Mas o Nick escreveu um livro da transformação da vida dele, extraordinária. Ele ganhou muitas almas para Jesus. Então temos que começar a meditar. Como que eu preciso pensar, como é que eu vou ser
usado nas mãos de Deus para levar. Eu moro no edifício, as pessoas entram no elevador, eu fico quieto. Mas eu vejo que eu estou errado, porque minha mãe nunca fez isso. Minha mãe começava a puxar assunto. Você tem que puxar assunto. Você tem que começar a conversar. Você não vai falar de religião, nada. Você tem que começar a conversar. Mas olha o que aconteceu aqui. Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 1, do versículo 43 ao 51. Diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe, e disse-lhe: siga-me. Você vê a disponibilidade das pessoas. Jesus só falou: siga-me. E Filipe começou a seguir a Jesus. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse: olha o argumento que Filipe usou para evangelizar Natanael. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Olha, achamos o Messias, Jesus de Nazaré, filho de José. Irmãos, a primeira resposta, quando você fala do amor de Jesus, a primeira forma de a pessoa reagir com você é de rejeitar você. Quê? Nazaré? Irmãos, Nazaré era um lugar insignificante. Ninguém de expressão saiu de Nazaré. Nazaré, pode ver alguma coisa boa de lá? Que isso é? Você é de Limeira? Pode ver alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Será que eu e você temos condição de falar para as pessoas: vão lá na igreja? Ah, mas o que acontece lá? Jesus fez isso e isso na minha vida. Venha e veja. Vai lá na congregação comigo. Vem e vê. Vem ver o que Deus vai fazer. Aí o que aconteceu? Filipe só fez isso. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Notamos aqui que Natanael falou isso antes de Pedro. Pedro depois falou essa mesma coisa. Para você ver a transformação instantânea, irmãos. Às vezes você traz uma pessoa na igreja e você fala: o culto, nossa, hoje, justo hoje que começaram a orar em línguas, a pessoa é impactada pelo Espírito Santo. Irmãos, quantas pessoas, para meditar, quantas pessoas você tem falado do amor de Jesus? Pastor, já faço tanta coisa na igreja. Então, mas nós temos que falar do Evangelho. Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essa. E então acrescentou: digo-lhe a verdade, quando você for lá, estiver diante de Jesus, quando você estiver comigo, você pode usar essa mensagem também. Vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Então essa é uma experiência. Mas Jesus também foi um evangelista, irmãos. E Jesus usou uma tática, uma técnica que nós temos que aprender. No ano 722 a.C., houve uma invasão dos assírios. E o reino do norte de Israel, alguns judeus se relacionaram, se casaram com alguns assírios e pessoas de outras nações, e eles formaram um grupo de pessoas, e eles são denominados como samaritanos. Então, irmãos, o judeu, quando chegava perto do samaritano, ele tinha uma bronca, ele cuspia no chão, xingava. Da mesma forma, os samaritanos não se davam. Por quê? Porque eles não aceitavam. Então eles viviam numa região em que nenhum judeu tinha contato com eles. Mas olha o que aconteceu. O que fala para nós João no capítulo 4, a partir do versículo 1. Os fariseus ouviram falar de Jesus, que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Irmãos, os fariseus, eles pagavam. Você vê que tem um povo que anda atrás da gente só para ver o que você está fazendo, para criticar, E os fariseus eram assim: olha,
foi um grupo que acompanhava João. Quanto está batizando João? Ah, tanto. Ah, mas está batizando Jesus, os discípulos de Jesus, nem Jesus, os discípulos de Jesus estão batizando mais que João, fazendo um comparativo, olha só. E por causa disso, embora não fosse Jesus quem batizasse, mais os seus discípulos, quando o Senhor Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Aí você pensa, ele saiu da Judéia, foi aqui, foi no bairro, foi no Ouro Verde lá. Não, 150 quilômetros a pé, daqui em São Paulo. Jesus decidiu viajar. Só que no caminho existia esse local onde moravam os samaritanos, e o judeu, ele não passava por ali. Tem um mapa. Então o judeu, ele fazia uma volta, irmãos, porque ele não queria contato com esse povo de jeito nenhum. Mas no caminho da Judéia para Galileia, você está vendo que tem a Samaria ali, de amarelo? Então, mas naturalmente você teria que passar por Samaria, mas os judeus faziam uma volta. E eles preferiam ir pela beira do Rio Jordão, porque você está do lado do Rio Jordão, você tem sede, você bebe água, mas tinha que fazer um caminho, depois ir até Jericó, mas subia uma subida de 30 quilômetros, e Samaria, esse local, Samaria, era um lugar montanhoso. Vou mostrar umas imagens para vocês, solta aí para você ver como é que é. É um lugar de muitas montanhas, é um lugar difícil de você viajar. E existe essa região até hoje. Mas Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para ir nesse lugar. Olha o que fala. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria, porque o Espírito Santo, Jesus como homem e como Deus, ele tinha um desejo de falar do amor dele para os samaritanos. Por quê? Porque eles eram enganados, irmãos. Eles achavam que era num monte que tinha que ser adorar a Deus, não em Jerusalém. Eles seguiam alguns dogmas diferentes dos judeus. E Jesus passou por Samaria. Assim que ele chegou na cidade, irmãos, imagine esse local aí, mostra de novo. Eu já fui lá, é muito seco. Lá morrem pessoas por causa do calor, é muito quente. Quando a gente vai para Israel, você viaja, todo guia fala para nós no ônibus: olha, você vai beber água mesmo não tendo sede, porque você se desidrata muito fácil. Você imagina Jesus andando muitos quilômetros. Jesus era Deus, mas Jesus era homem. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Jesus era homem, todas as dificuldades que nós temos como homem, Jesus passou. E Jesus, assim que ele chegou em Samaria, numa cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José, ali havia um poço de Jacó, e Jesus cansado da viagem. Você consegue imaginar Jesus cansado, irmãos? Um sol, meio-dia, andando muitas horas. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então você imagina, Jesus mandou que os seus discípulos fossem buscar comida. Aí Jesus ficou sentado no poço e vinha uma mulher samaritana que só ia ao meio-dia, porque ninguém pegava água ao meio-dia. Irmãos, a gente fala de água. Hoje para nós é muito fácil. Você abre a torneira, tem água. Quando você abre a torneira e não sai água, você fala: poxa vida. Só que lá, você tinha que buscar água nesse poço, necessidades primárias. Dizem os historiadores que tinham mais de 40 metros de profundidade esse poço. Você tem que descer lá com uma corda, fazer um exercício muito grande. E você imagina que um homem está sentado no poço e aquela mulher só ia porque ela era rejeitada da sociedade. As pessoas buscavam água na parte da manhã, que é mais fresco, para todas as necessidades da casa. Então, Jesus estava sentado ali ao meio-dia, e ela foi, imagine ela indo buscando água, no meio-dia, que ela fazia isso todos os dias, encontra alguém sentado, mas quem que está no poço lá? Um homem? Irmãos, você consegue imaginar um cenário? Naquela época, um homem, para falar com uma mulher, era uma coisa diferente do que é hoje. Muito mais dificuldade tem de uma samaritana falar com um judeu. E ela foi olhando, se aproximando e viu
olhando assim pelas roupas, falou, mas um judeu, o que ele está fazendo aqui? Mas ela chega, mesmo assim ela tinha que buscar água, era a necessidade dela. Veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me um pouco d'água. Aí eu vou refletir com vocês. Tinha que ser uma mulher, irmãos, porque o capítulo 4 de João, ele é extenso, você vai ver que tem muito assunto. Mas imagine você se fosse um homem que visse Jesus, um samaritano, chegou ali, aí Jesus falasse assim, dá-me de beber. O homem samaritano falou, toma, acabou o capítulo. Mas eu, como é uma mulher, vocês entenderam, querida? Eu preciso dar risada nessa hora aí, porque a mulher fala bastante, a mulher gosta de assunto, o homem não tem, quer beber, toma água. Mas a mulher já começou a indagar. Ela disse assim, Jesus disse, dá-me um pouco de água. E aí fala entre parênteses que os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, então Jesus estava sozinho com a mulher. E a mulher samaritana falou assim, mas como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Você está quebrando todos os protocolos, o que é isso? Você está pedindo para mim dar água para beber? Você não pode nem falar comigo. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aliás, se odiavam. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Qual foi o assunto? Porque, irmãos, ela colocou algo em questão. Ela falou, vamos discutir sobre esse problema nosso aqui. Você é judeu, eu sou samaritano, a gente não pode conversar. E Jesus podia polemizar, é verdade, mas eu sou um judeu, mas eu não sou tão radical. Não, Jesus mudou de assunto. Jesus usou o assunto do que? Da água. A necessidade dela ali era água. Viu, você está vindo beber água, buscar água todos os dias aqui, uma necessidade tremenda. Mas eu vou falar para você, eu tenho uma água que você beber, quando você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Se você tivesse pedido a mim água, eu teria dado para você água viva. Então o assunto foi sobre a água. Irmão, nós temos que ter sabedoria. Você começa a evangelizar uma pessoa, você já vai falar de religião. Não, porque você está errado. Você não pode fazer isso, você não pode pitar, você não pode beber. Que Deus nos dê sabedoria. Comece a conversar um assunto. Várias coisas você pode conversar. Sobre, olha o tempo, vai chover ou não. Fala até de futebol, mas você está... Então, Jesus pegou um assunto que era de interesse dela, ela precisava de água. Ué, como assim? Quer dizer que se eu beber dessa água, eu nunca mais vou ter sede? Eu quero saber que água que é essa daí. Olha a sabedoria de Jesus. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar. Você está falando de água? Você não tem nem como tirar água desse poço, o poço de Jacó. Esse poço nem é seu, você nem... Não tem água nem para você, você está falando que vai ter água, e dessa água que você der, nunca mais vai ter sede. O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde você pode conseguir água viva? Às vezes as pessoas vêm falar para você, minha vida está tão arrasada, eu não tenho mais sentido para continuar vivendo. E você pode falar com autoridade, que Jesus deu para mim e para você, Se você beber dessa água, se você for e tiver um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, nunca mais você vai ter esse vazio no seu coração, essa tristeza, essa necessidade de você ter esse refrigério dessa água natural que você bebe, daqui a pouco você está com sede de novo, nunca mais. E nós podemos fazer uma analogia e pensar, poxa, toda essa tristeza, essa vida sem sentido vai acabar a partir do momento que você conheceu o meu Jesus. Então, irmãos, nós temos que começar a agir como Jesus evangelizando, Jesus falando dele. Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Você faz poço, de onde vem essa água? O que o Senhor está falando? Do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, dessa água que você está bebendo aí. Mas quem beber da água que eu lhe der, quem receber Jesus no seu coração, nunca mais vai viver buscando coisas para se sentir realizado. Você vai ser farto de paz.
esse vazio que existe no coração dos homens só é preenchido com a água viva que Jesus dá, com a presença dele. Só que nós temos que divulgar isso. Você vai deixar, eu vou deixar isso só para mim? Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, como é que funciona então? A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Uau! Como é que é? Então quer dizer que eu bebo a água, nunca mais vou ter sede. E além disso, eu vou ser uma fonte ambulante. Aonde eu for, eu vou levar dessa água viva para as pessoas. Aonde eu for, necessitado, sedento, aquele que está desesperado, vai ter uma palavra de vida. Eu vou ser fonte. Você tem sido fonte? Ou você está só bebendo a água viva, mas você está restringindo as pessoas de beber dessa água viva? Eu preciso ser fonte. Precisamos sair daqui com essa mentalidade. Eu preciso ser fonte. Será que eu tenho sido fonte? Aonde eu vou, onde eu trabalho? Eu preciso fazer uma autoanálise. Eu preciso, irmãos, a minha mãe era desse jeito. Eu ia comprar sapato. Você já conhece Jesus? O cara colocando um sapato em mim. Entrava no elevador, viu? Você já ouviu falar de Jesus? Como você está? Está tudo bem? Você... Um assunto, ela falava, Jesus te ama. Aí você fala, vou falar Jesus te ama, a pessoa vai ficar... A semente está ali. Uau! Falou que Jesus me ama. Eu nunca mais me senti amado. Eu vou ser fonte. E você vai ser fonte também. E essa igreja aqui vai trazer você vai trazer muitas pessoas aqui nessa igreja. Você vai ser fonte. Ao redor de você vai ter um monte de pessoas que conheceram Jesus, conheceram essa água viva através de você. Amém? Nós vamos começar o culto do amigo aqui, irmãos. E você vai ter uma oportunidade de trazer um amigo. Nós vamos pedir sabedoria do céu para que muitos visitantes venham e conheçam e recebam essa analogia que Jesus fez, e nunca mais ter sede, nunca mais viver ansioso, nunca mais viver procurando o que eu preciso fazer para ter um momento de prazer, porque na alegria não tem mais, irmãos, são momentos de prazer, e a gente entende isso quando a gente vive o Evangelho verdadeiramente, porque quando você e quando eu estou triste, você pega a palavra de Deus, você busca, se ajoelha e você fala com o Pai, você fala, vai direto na fonte, você recebe aquele refrigério. Você já viveu isso? Irmãos, é inexplicável. Como? Porque é um rio de água viva. Aí a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água. E ela achando que era água. Eu quero beber dessa água, nunca mais quero sentir sede. Para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui e tirar água todo dia. Olha a sabedoria de Jesus. Então Jesus disse, tudo bem, você quer dessa água? Vou te dar, chama seu marido. Uma estratégia. Vai, chame seu marido e volte. A mulher, irmãos, começou a entender que ela tinha que abrir o jogo, ela tinha que abrir o coração. Ela podia falar um monte de coisa, viu? Meu marido não está trabalhando, hoje não. Mas ela abriu o jogo. Falou, não tenho marido. Quando a gente se aproxima das pessoas e começa a dar oportunidade para a pessoa falar e abrir o seu coração, a pessoa vai começar a falar. Vai começar a falar das dificuldades, do que ela tem vivido. Eu soube de uma igreja na Alemanha que eles têm uma técnica, porque na Europa, irmãos, o Evangelho está tão frio lá, porque as pessoas abandonaram tanto Jesus, estão usando uma estratégia que eu ouvi falar que eles abriram um café. Abriram um café, mas a finalidade do café não é comércio, é evangelizar as pessoas. Então tem uma igreja e o café é assim, a pessoa vai lá, vai tomar um café, senta lá, está desanimado. O café já gelou e faz 2 horas que a pessoa está olhando aquele café. E a pessoa senta do lado, viu, tudo bem? Você está passando por alguma coisa? Não, sabe o que é? Minha família, meu filho, estou precisando de um emprego. A partir daquilo ali, da conversa, a pessoa evangeliza. Então Jesus usa essa estratégia. Viu, eu não tenho marido. A mulher abriu o jogo. Respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou certo, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí a mulher ficou espantada, falou, uau, esse homem sabe tudo da minha vida. Irmãos, fazia muito tempo que essa mulher não conversava com ninguém. Ela era rejeitada, as mulheres falavam, viu, não conversa com aquela mulher, ela é aquela ladrão de marido. Ela já teve 6. Teve 5, está com mais 1 agora.
ela era rejeitada, ela não tinha acesso com as pessoas. E um homem de repente começou a falar com ela, Jesus, e falar tudo o que estava acontecendo na vida dela. E a mulher falou assim: ué, o senhor é profeta, veja o que és profeta. Mas aí ela puxa um assunto teológico, por isso que tinha que ser mulher, irmão. Se fosse mas tinha que ser mulher, já começou a puxar um assunto teológico. Nossos antepassados, ela já puxou algo. O que está certo, quem está errado? Vocês ou nós, samaritanos? Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde você deve adorar. Jesus declarou: creia em mim. Às vezes as pessoas vêm cheias de argumentos. Viu, que religião que é certa? Eu já fui em tal religião, tem aquela religião, eu sou católico, eu sou espírita. Irmãos, não entra nesse pormenor. Jesus quebrou isso aí. Ele já começou com a parte teológica. Como é que é? Como é que eu faço? O que está certo? Eu posso fazer isso? A sua religião tem religião que fala. E a mulher já entrou, porque isso era uma coisa que ela tinha na cabeça, que ela não tinha resolvido ainda, porque ela estava apegada à religiosidade. E a maioria das pessoas também estão assim. Mas Jesus quebrou esse paradigma. Ela falou assim: Senhor, veja que as profetas, nossos antepassados adoravam nesse monte. Então ela sempre ouviu desde criança, mas ela sabia que tinha os judeus que adoravam em Jerusalém. Mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar de onde se deve se adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte nem em Jerusalém. Então Jesus está dizendo: viu, não tem religião, não tem dogma, não vai chegar a hora que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Você vai entender o que é isso. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus estava falando dele mesmo. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. A palavra de Deus nos ensina que o segredo é entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, adorar em espírito e em verdade, e abrir o nosso coração, deixar a religiosidade de lado e falar com o Pai, buscando adorar de todo o coração, porque Deus esquadrinha o coração, irmãos. Ele sabe quando nós estamos adorando Ele em espírito e verdade. São esses que Deus procura, aqueles que fazem: ó Pai, poderoso Deus, fazendo um monte de teatro para que as pessoas vejam. Deus não está procurando, Deus está procurando aquele que às vezes está chorando baixinho. Chega primeiro na igreja, está orando, enche o banco de lágrimas. Deus está procurando esse. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Precisamos começar a deixar desse tipo de coisa, de criancice, de querer mostrar as coisas para as pessoas. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ela não sabia que era Jesus, mas ela sabia que ia vir o Messias. Quando ele vier, ele explicará tudo isso para nós. Aí Jesus foi claro. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento os discípulos voltaram e ficaram... Irmãos, imagine os discípulos voltando com comida e viram Jesus conversando com uma samaritana. Mas eles nem entraram no assunto. Voltaram e ficaram surpresos a encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que querem saber? Ou por que você está conversando com ela? Eles não tocaram no assunto. Então, deixando o seu cântaro, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso, ele impacta as pessoas. A mulher só ouviu aquela conversa de pouco tempo, ela foi impactada. Ela largou o cântaro, irmãos, mas ela devia ter andado uma distância, e ela deixou o cântaro, não quis nem saber, e voltou à cidade e disse ao povo. Irmãos, pensa ela enfrentar o povo da cidade que a rejeitava, mas o Evangelho impactou ela tanto. Você vê, as pessoas mais difíceis são essas que são, às vezes, a que mais evangelizam. E ela saiu para a cidade e disse assim: venham ver o que
que me disse tudo o que tenho feito. Ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela estava em dúvida ainda, mas ela ficou impactada pelo Evangelho. Então saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. Jesus estava lá. Imagine os homens. Por isso que eu vejo Deus trabalhando, irmãos. Esses homens podiam falar: que essa mulher louca, o que ela quer? Quem que está falando que o Messias está aí? Mas eles foram. Às vezes você fala para a pessoa, essa pessoa não vai na igreja. Você não sabe se a pessoa vier. E se ela receber uma palavra e aceitar Jesus? Você sabe que você vai receber na eternidade? Você vai ser recebido como alguém que trabalhou na seara do Senhor. Não foi apenas alguém que participava dos cultos. Lá no versículo 39 ao 42 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Aquela mulher que ninguém dava moral para ela, aquela mulher que não tinha reputação nenhuma. Às vezes a gente pergunta: quem eu sou? A gente não é nada. Mas ela se despojou de tudo isso e falou do amor de Jesus. Você fica se medindo, falando: quem sou eu para falar? Vou falar para o meu chefe. Deixa Deus te usar, querido. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer coisas extraordinárias através de você. Imagine você entrando por aquela porta com 3 pessoas que você falou do amor de Jesus. Ah, pastor, será? Você vai ter que colocar em prática. Se a mulher samaritana se dispôs e Deus fez tudo isso, por que Ele não pode fazer comigo e com você? Eu quero, em nome de Jesus, trazer pessoas aqui do edifício onde eu moro. Eu quero, em nome de Jesus, trazer garçons que eu conheço, em nome de Jesus, vir aqui. Quero que Deus me dê capacidade. Você quer isso para você, para a sua vida, querido? Você vai ser abençoado. Você não vai ser um peso morto, alguém que ilustra a poltrona, vem, senta, bate palma, assiste o culto e não fez nada. Jesus está vendo, irmãos. Eu vou pregar sobre Cornélio, um homem que não conhecia o Evangelho, não sabia quem era Jesus, mas ele fazia boas obras. Ele orava, ele dava muita esmola, e Deus estava vendo e medindo. Eu comentei com as pessoas hoje: tudo que você faz de bom, Deus está vendo. Ajude uma pessoa, leve alimento, como nós estamos nessa campanha. Deus vendo o que Cornélio fazia, nos mínimos detalhes. E Deus se prontificou e falou: vai um anjo lá e vai falar com Cornélio. Mas nós vamos falar sobre isso num próximo programa, num próximo culto. Mas vai ser diferente, nós vamos sair da caixa. Nós vamos fazer algo bacana aqui para interagir com você. Então, fala lá em João, no versículo 39, no capítulo 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher. Quantas pessoas já creram em Jesus por causa do seu testemunho? Ele me disse tudo o que tenha feito. Assim, quando eles se aproximaram dele, os samaritanos, irmãos, depois já começaram a ver Jesus, já sentiram o Evangelho, já tomou conta da vida deles. E eu creio e declaro na sua vida e na minha vida assim: aonde nós formos, a nossa presença vai fazer diferença, irmãos. As pessoas vão querer saber o que é que está acontecendo com você. Por que você é abençoado? Por que você é feliz num mundo tão caótico, tão doente? Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam que ele ficasse com eles. Por quê? Porque o Evangelho é maravilhoso. E as pessoas vão insistir para ficar com você. E Jesus ficou com eles. E nós temos que ficar também. Jesus ficou 2 dias. Imagina como é que foram esses 2 dias. Jesus falando e ministrando na vida desses homens, realizando milagres. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. Não sei qual o número de pessoas que creram. Aí eles falaram à mulher, disseram à mulher: agora nós cremos. Não somente porque você nos disse, pelo que você disse. A pessoa que vier aqui, você trouxer aqui, eu falei: eu aceitei Jesus não porque o seu testemunho me impactou, mas porque eu ouvi, como eles disseram aqui, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? A pessoa vai sentar aqui, o Espírito Santo vai ministrar, ele vai entender que não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Quem vai se matar lá é de Jesus Cristo aqui.
Ah, pastor, eu queria uma mensagem de bênção que eu preciso meditar sobre isso. Eu preciso. Não olhe para a sua limitação. Eu não posso olhar. Deixa Deus fazer. Abre a sua boca. Fala do amor de Jesus. Pastor, se a pessoa me xingar, não tem problema. Deus está observando. Deus está vendo o seu coração, a sua atitude, a sua compaixão pelas pessoas. Que o Espírito Santo comece a colocar compaixão nos nossos corações por tal pessoa. Você vai dormir, você vai estar pensando naquela, puxa vida, podia falar do amor de Jesus. Deus, me dá uma oportunidade de eu falar do amor de Jesus, do teu amor para essa pessoa. Deus vai dar a oportunidade. Quem vai se dispõe a ser usado por Jesus aqui? Você vai ser, irmãos, vamos ser discípulos de Jesus. Amém? Você vai começar a frutificar. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Ah, mas não se iluda. Precisamos trabalhar para Jesus, amém? Você leve com você essa mensagem. Eu podia falar de coisas aqui, sei lá, teologia, uma coisa que fizesse com que o seu coração palpitasse de alegria. Mas a mensagem de hoje é uma mensagem reflexiva, para você refletir. Não, quem tem que trabalhar é os pastores. Não. Deus vai te dar a oportunidade. E quando você estiver sozinho com a pessoa, você vai lembrar: a pregação do pastor, fala ou não fala? Fala. Pede para o Espírito Santo, me dá força. Eu vou falar do teu amor. Eu vou ser usada por ti agora. Você vai ver, irmãos, que às vezes tem pessoa que você não vai ter trabalho nenhum. A pessoa está tão necessitada do amor de Jesus. É só você falar: viu, Jesus te ama, como é que é? Me fala aí, rapaz. É ou não é? Você fica até constrangido, você fala: puxa, não fiz nada. Deixa Deus te usar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa você fazer com que seja acrescentado lá no céu ouro, prata e pedras preciosas que você tem feito. Precisamos trabalhar. O tempo está no fim, irmãos. A seara ainda está branca, mas são poucos os ceifeiros. Eu sempre digo que na eternidade nós vamos ter mais tempo. Temos que fazer agora. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.